mesma forma, entregamos a Ti, Senhor, nesta manhã, Pai, a vida da nossa Maria do Sara. Deus Todo-Poderoso, ela que se entregou, ela que se dedicou, ela que separou um tempo, que estudou a Tua palavra, Senhor. Derrama sobre ela agora a Tua sabedoria. Derrama sobre ela agora o Teu entendimento, Senhor. Que não seja mais a missionária do Sara, mas sim o Teu Espírito Santo, Pai, conduzindo cada palavra que sai do coração da Tua serva. Deus Todo-Poderoso, toma a vida dela esta manhã, Senhor. Usa, Senhor. Usa como vaso, Pai, que ela possa transbordar, Senhor, do Teu querer e do Teu poder dessa manhã, Deus. Deus Todo-Poderoso, se utiliza dela, Pai. Abre os nossos corações, abre a nossa mente, abre os nossos ouvidos, para aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa ela, a sua família e o seu ministério. É isso que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve a igreja na paz de Jesus, amém? A vida da igreja do Senhor, abre as vossas vidas no livro de Lucas, capítulo 2. Vamos passear um pouquinho. Servimos ao Deus de fidelidade, Deus que é fiel com a sua palavra para cumprir nossas vidas. Talvez alguns cristãos se questionem ou até mesmo falem. Eu mesmo digo que eu costumo sempre falar de promessas. Eu amo falar de promessas. Por que eu amo falar de promessas? Porque eu já disse aqui, repito, eu vivo as promessas do Senhor, uma por uma. Tenho vivenciado tudo que o Senhor falou para a minha vida, e eu creio que os que aqui estão também já vivenciou muito das promessas do Senhor. E eu costumo sempre dizer que quando nós estamos na presença de Deus, com o nosso coração aberto para ouvir Ele falar, Ele fala. Ele é resposta viva. Quando clamamos, quando pedimos, quando choramos nos seus pés, Ele não nos despede sem resposta. Ele sempre tem a resposta para nós, seja ela positiva ou negativa. Porque muitas das vezes a nós que não estamos preparados para ouvir o nome de Deus, mas Ele dá a resposta. Ainda que não aceitemos, mas Ele diz quando é para ser, quando não é para ser. Eu costumo dizer que estar na presença de Deus é como um semáforo, né? Ele diz para a gente, vai, Ele diz para, Ele diz espere. Nós aqui muitas das vezes, quem sabe aqui, quem dirige, sabe que existe muito motorista imprudente e que não respeita a sinalização. Mas Deus sinaliza, Deus fala, Deus é fiel ao que Ele diz. E diante dessa manhã, diante dos que passaram por aqui, dando seus testemunhos, independente do tempo, independente do que você está apresentando a Deus, saiba que Ele é um Deus que tem resposta para você. E Lene, a diaconisa Lene, quando ela passou por aqui, ela falou da espera dela por 10 anos. Talvez esperar 10 anos para muita coisa, não tenha paciência de esperar. Mas ela, passando-se 10 anos, ela veio aqui na frente e testemunhou que Deus fez acontecer. Bianca, passando por aqui, a obreira Bianca, ela falou a respeito da sua fé. A fé que moveu a mão do Senhor. E eu acho interessante que muitas das vezes, quando nós nos apresentamos para Deus querendo ou fazendo algo, nós estamos querendo sempre que Ele faça logo grande, né? Porque queremos que Ele faça grande nas nossas vidas. E talvez já tenha pessoas aqui hoje vivendo dentro do povo de Deus e Deus dizendo: eu já comecei a fazer na sua vida. Agradeça por esse povo, porque eu te colocarei no mundo. E eu acho lindo quando ele começa a falar, porque como ela mesmo disse, em cima da fé dela, ainda com 10 anos de idade, porque não tem idade para servirmos ao Senhor, não tem idade para escolhermos fazer
gente pensa logo assim, aí Deus vai escancarar uma porta. Eu vou para ir para a padaria, eu já trabalhei na padaria, sei como é, né, irmão? Cansativo, você praticamente não tem uma hora certa, né? Mas a Bíblia diz, Senhor, não é o que o Senhor tem para mim. Eu sei que o Senhor tem ainda mais. Quantos têm assim nessa manhã aqui? Quantos têm que Deus ainda tem o melhor para você nessa manhã? Tenha essa convicção e essa certeza. Não se contente, aleluia, com um pouco que você acredita que já é o suficiente, mas diga assim para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, e aquilo que for melhor para a sua vida, Deus vai trazer a existência, Deus vai acrescentar, mas se faz necessário a fé e a ação. Se faz necessário a fé e a ação. Agora, se Deus está me dando, eu me conformo e me aquieto, porque Deus diz que aquilo que Ele tem para nós nem sequer imaginamos. É coisas grandes. Ele tem pensamentos grandes para nossas vidas. Nossos planos são pequenos, perto do que Deus já projetou para nós, mas muitas das vezes nós não tomamos posse. Diga assim: Deus tem o melhor para a minha vida, e eu quero esse melhor para mim. Precisamos querer entender isso. E essa jovem, nessa manhã, está ensinando para nós aqui, para muitos com mais idade, que nós precisamos acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir em nossas vidas. Precisamos acreditar. Ela deixou aqui um versículo em relação a Ezequias, e ela disse que nós chamou a atenção, porque ela diz assim: ele não questionou a Deus, ele não se queixou, ele só fez dizer: lembre-se que eu andei na tua presença, lembre-se dos meus feitos, lembre-se daquilo que eu fiz para o Senhor. E aí me traz a memória que o Senhor, o próprio Deus, vai falar lá em Malaquias, quando nós somos ofertantes e dizimistas: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Já parou para pensar nisso? Que é coisa grande que Deus tem reservado para ofertantes, para dizimistas, para crentes que têm fidelidade na sua presença, para com Ele, e que crê que Ele é o Deus que pode fazer. Ele diz: eu, o Senhor, em Ageu capítulo 2, sou Deus, dono do ouro e da prata. Ele tanto pode dar a prata como o ouro, mas todos os dois têm valor perto dele. Então precisamos saber confiar e saber esperar. E em cima desse tema, eu comentei a igreja do Senhor, todo mundo já encontrou o Lucas capítulo 2, a partir do 25. Foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração para trazer essa manhã. E também a respeito de fé e perseverança na presença de Deus. E de fidelidade. E essa manhã eu creio que Deus está falando aos nossos corações que Ele é Deus fiel para cumprir o que Ele promete. Amém? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando aos pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão lhes abençoou e disse a Maria, mãe do menino:
eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém? 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 Estamos diante de uma passagem bastante conhecida que tem por título o Cântico de Simeão. E como aqui nós já começamos, este homem, ele se apresentava diante de Deus justo e piedoso. E a Bíblia vai dizer que ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Mas que também, juntamente com os outros de Israel, Simeão esperava a consolação de Israel. E nós sabemos que a palavra consolação quer dizer conforto, descanso. Então isso prova que Israel estava vivendo um período de tribulação, de choro, de tristeza. E ele esperava essa redenção, que esse consolo, essa salvação viesse sobre o povo de Israel. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção nesse primeiro versículo, quando nós lemos, é que ainda que Simeão estivesse vivendo dentro da tribulação, vivendo dentro de uma situação com povos que estavam vivendo em ruína ou em destruição, Simeão, ele se conservava diante de Deus, justo e piedoso. E eu pergunto nessa manhã, nós estamos vivendo tempos difíceis, sim ou não? Ligamos a televisão, só Jesus Cristo na causa, só temos que clamar pela misericórdia, nós temos clamado pela paz, nós temos orado e pedido a Deus sem entender o que tem acontecido na terra. Muitos entendem, outros não entendem, alguns já sabem que é o cumprimento da palavra do Senhor, mas nós não nos deixamos de nos entristecer diante de tanta coisa que está acontecendo. Tanta coisa ruim. Era o que estava acontecendo nesse tempo em Israel. Muita desolação, muita tristeza, muito choro, muitas coisas erradas, aonde começaram a questionar: onde é que está Deus que não está vendo? Como é que Deus permite essas coisas acontecerem? Era assim que ele estava. A própria palavra do Senhor vai dizer que por causa da iniquidade, o amor de muitos iria esfriar e já está esfriando. Naquele tempo não era diferente. Estava desse mesmo jeito. Acontecendo muitas coisas que aos olhos humanos olhando e dizer assim: Deus nos abandonou, Deus esqueceu a humanidade. Para que ainda ter fé? Para que ainda ter esperança? Não há mais salvação. Talvez esse mesmo pensamento que eu estou dizendo aqui passe na sua mente. E esse homem estava dentro desse mesmo patamar, desta mesma situação. Mas a Bíblia diz que ele ainda permanecia justo e piedoso. Eu vou fazer uma pergunta, mas não me responda não. Você já achou, já parou assim ou já pensou alguma vez que não vale a pena mais nem orar pela sociedade? Que já está de uma vez por toda perdida? Se alguém já pensou desse jeito, não pense. Porque nós fomos chamados para continuar ainda clamando e pedindo a Deus que olhe para a terra. Porque vai chegar o dia de que Ele vai olhar. Aí a Bíblia vai dizer que Simeão, além de ser justo e piedoso, ele era cheio do Espírito Santo. Conservar uma mente e um coração ainda cheio do Espírito Santo. Como é possível, no meio de tanta iniquidade e de tanta sujeira, fazendo aquilo que nós sabemos que requer da parte de Deus? Observe que nós ainda estávamos dentro da lei. Jesus ainda não tinha chegado com a graça. Esse homem, ele ainda era praticante da lei.
ele agradava a Deus. Dentro da lei, ele fazia o que era certo diante dos olhos do Senhor. Enquanto muitos já tinham se desviado dos caminhos, porque quando vamos ler os evangelhos, quando João Batista, ele vem pregando o evangelho de arrependimento, o próprio João, ele vai dizer, vai trazer uma mensagem de arrependimento para aquele lugar, para aquela nação, que já estava praticamente condenada à perdição. Um chamado ao arrependimento de seus nossos caminhos. E agora encontramos esse homem cheio de fé, de pudor e de temor ao Senhor. É possível sim fazer a diferença no meio de um povo corrompido. É possível fazer a diferença mesmo em meio às dificuldades e cheio do Espírito Santo de Deus. Aí a palavra do Senhor vai e diz que como ele era cheio do Espírito Santo de Deus, e Deus não espera de ninguém, aleluia, que o busque, que nele confia, assim como ele fez com Ezequias. O Senhor então agora faz com que o Espírito Santo de Deus revele para Simeão que ele não morreria sem salvação. Diga-se para o seu irmão, vale a pena ser fiel, mesmo no vale. Vale a pena. Enquanto, aleluia, ele estava ali, o próprio Espírito Santo de Deus, não foi outro, faz com que ele saiba que Deus não deixaria ele morrer sem salvação. E ainda mostraria para ele onde estava a salvação. E Deus é um Deus que cria situações. A Bíblia então vai dizer que como eles ainda estavam dentro da lei, Jesus nasceu ainda dentro da lei. E pela lei de Moisés se fazia necessário que a mulher, depois que desse a luz, está lá em Levítico capítulo 12, a mulher, depois que ela desse a luz, ela ficava 7 dias impura. Ela não podia sair de casa, ela não podia aparecer. Mas depois desses 7 dias, e com 8 dias, ela tinha que levar o menino para ser circuncidado, porque fazia parte da lei. E agora chegou o tempo de Ana cumprir a lei, porque Jesus nasceu dentro da lei. E se fazia o quê? Se fazia necessário que Ana fosse até o templo, levar Jesus para cumprir o ritual, fazer com que Jesus passasse pela circuncisão e fazer com que ela fosse purificada, porque fazia necessário, depois de 7 dias, que ela se apresentasse no templo para passar pelo processo de purificação. Depois ela retornaria, porque ainda não estava limpa o suficiente, viu, irmão? Porque depois ela deve ficar mais 33 dias para cumprir o restante. Depois vocês podem ver lá em Levítico, capítulo 12, como era o processo da purificação para mulheres. E aí agora ela faz, e o Senhor vai e diz para ele. O Espírito Santo revela e leva ele até o templo. Existe um Deus que quando ele fala, ele cumpre nas nossas vidas e ele nos leva até a bênção. Diga assim: tem dia e tem hora marcado para eu receber a minha promessa, a minha bênção. O Espírito Santo tinha revelado para Simeão. E agora Simeão sobe para o templo. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que movido no 27 pelo Espírito Santo foi ao templo. Movido pelo Espírito, não pela carne. Porque uma das coisas que muitas vezes atrapalha nós sabermos entender, ouvir
nós estamos esperando, está chegando. E como é assim, Marissá? Quem aqui não já dobrou os joelhos contando uma história para Deus e quando chega aqui, é como se Deus estivesse falando com você cara a cara, dando a resposta de algo que só você e Deus, aleluia, está falando, de algo que Ele tratou com você lá no passado, e quando você chega aqui, alguém chega para dizer, olha, Deus está dizendo para alguém aqui neste lugar, que vai ser assim, 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 tal coisa, você sabe que é com você, porque não é o homem, é o Espírito Santo de Deus tratando com você. É o Espírito Santo de Deus me informando. Às vezes não queremos nem vir, como foi dito aqui ontem. Aí Deus diz assim, filho, vai, porque eu preciso falar contigo. Aí quando chega aqui, Ele diz se vai acontecer, se é para esperar mais um pouquinho, mas aqui Ele fala. E não foi diferente. Aí o Espírito Santo agora pega Simeão e leva para o templo. Faz com que ele chegue naquele lugar. A palavra vai dizer que Ana agora chega, Ana em José com Jesus, para cumprir o que estava escrito na lei. Assim que Simeão coloca os olhos em cima do menino, eu tenho para mim, a Bíblia não diz, eu não vou conjecturar o coração dele queima. Né? Ele fica cheio, porque a palavra do Senhor vai dizer que quando Maria está grávida e ela chega na casa de Isabel, João Batista estremece dentro do ventre de Isabel, porque ele reconhece que o que está ali é o Senhor. E o Espírito Santo move o ventre de Isabel, e através disso, Isabel logo abre a boca e fala para Maria que ela é bem-aventurada por estar carregando o Salvador. Nunca se engane, porque o Espírito Santo de Deus testifica dentro de nós. Ele não nos deixa no engano. Isso é para tudo. E diz que ali esse tabuleiro não foi diferente do Simeão. Ele ainda estava no ventre. Aí agora ele já está nascido. E a mesma unção, diga assim, a mesma unção. Porque a unção do Espírito Santo não muda. Não muda. O próprio Senhor, ele deixa escrito e registrado que quem já pisou no santo de outro lugar não consegue viver. Diz que quem já contemplou a maravilha, a graça, a plenitude do Senhor, ele não consegue se desvencilhar mais. E nós vamos ver isso porque quando vemos a própria transfiguração de Jesus, quando ele desce, o discípulo fica perplexo, o próprio Moisés, quando ele entra na tenda e sai, que ele sente a glória do Senhor, ele sabe que aquilo é algo muito mais que poderoso, resplandecente, e não é diferente o Espírito Santo dentro de nós. Ele não vai mudar a maneira de nos tratar, ele não vai mudar a maneira de testificar que ele está em nossa presença. E como é que a gente sabe disso? Porque a gente sente. Se não você me responder, não, mas quem aqui não sente quando está começando a ficar firme e sente que tem algo diferente, o Espírito Santo está se distanciando? Já falava Davi. E ele sentia isso. E por ele sentir isso, ele corre para os pés do Senhor, dizendo que não aceita que ele se afaste. Porque nós também sentimos, porque se fica algo diferente, é vazio, é frio. Se tiver gente vivendo isso, volta a buscar a presença do Espírito Santo de Deus. E Simeão, quando ele olha para aquela criança, a Bíblia diz que logo ele corre, aleluia, ao encontro, e pega aquele menino nos braços. Aleluia. Versículo 28, ele vai dizer assim: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Simeão sabia que Deus velava pela palavra dele para cumprir. Você crê assim nessa manhã? Amém. E se ele vela pela palavra
sabia para onde ele estava indo. E ele vai dizer assim ao Senhor: eu acredito, meus olhos agora viram a salvação. Porque a promessa foi: ele não morreria antes sem salvação, sem Deus Salvador. Eu acredito que foi um dos primeiros. Jesus já bebeu 8 dias de vida, já estava salvando. 8 dias de vida, já estava fazendo a obra. 8 dias de vida, já estava mostrando que Ele é o Deus da salvação. A Bíblia então vai dizer que quando ele pega aquele menino, porque os meus olhos já viram a tua salvação diante de todos os povos. Então a humanidade não está perdida. Nós só precisamos orar, como foi dito aqui nessa manhã, para que aqueles que estão com seus corações endurecidos possam ser aquebrantados. E quem é que vai fazer isso? Os santos. Quem são os santos? Nós, como igreja. Nós temos por obrigação de estar orando para que o Senhor venha buscar a sua igreja, não é só a igreja não, mas principalmente esses que estão no mundo, no mar, da cegueira espiritual e visual. Para que Ele abra os olhos, para que Ele trabalhe nas mentes e nos corações, porque Ele tem esse poder, sim ou não? Deus tem o poder de fazer na vida dessas pessoas, ainda que Ele tenha permitido a situação, mas Ele também, muitas das vezes, permitia em Israel para que houvesse arrependimento. Então, qual é a nossa oração diante disso? Eu acredito que era o que Simeão fazia. Eu estava conversando com meu esposo e era uma das coisas para as orações que foram feitas por homens de Deus em relação ao povo errôneo, um povo que vivia pecando. Moisés orou pedindo a Deus, aleluia, que ele se arrependesse, que ele tivesse misericórdia de um povo pecador, de um povo que estava dentro de uma cegueira, dentro de uma idolatria. Jeremias faz a mesma oração. O que Deus vai fazer não me interessa, mas a nossa responsabilidade é sermos cheios do Espírito Santo de Deus, sermos cheios de justiça, porque assim como Deus nos alcançou, eles também são dignos de serem alcançados, independente de qualquer situação. E orarmos para que isso aconteça, para que a promessa de que todo joelho se dobre se cumpra. E para isso se faz necessário os santos se levantarem, a igreja se levantar, a igreja clamar, a igreja pedir para que Ele visite mentes e corações lá fora. E não nós comandar o mundo, porque só Ele pode. A Bíblia diz que enquanto houver vida, enquanto houver dia, enquanto houver sol, há espírito. E Deus vai resgatar o maior número, porque Ele disse que a vontade dele é que todos se salvem e que ninguém se perca. Mas infelizmente existe o espírito da perdição, mas tem aqueles que ainda vão ser resgatados neste mundo de horror. Ainda vai haver. Muitos não está perdido. E ele sabia, porque ele diz assim: ainda que eu parta, mas eu sei que o povo verá a salvação. Para ele poderia ter acabado, mas ele vai deixar pegar e dizer assim: fica aqui registrado, mas eu clamei para o povo. E o que eu quero dizer com isso? Nós que somos filhos de Deus, nossas orações elas não se perdem no tempo. Pode levar anos e mais anos. Um dia Deus vai dizer assim: lá atrás, meu filho ou minha filha orou e o legado ficou. Então somente nós precisamos crer que a nossa oração tem poder de mover céus e terra, de mover a mão de Deus para fazer a diferença. Aí ele vai dizer no 31, a qual preparaste diante de todos os povos, no 32, luz para a revelação aos
E qual era a finalidade do Filho de Deus sobre a terra? Maria já sabia. Mas quando Simeão chega, se aproxima de Maria e fala para ela essas palavras, diz que eles se admiram. Aí eu fui por que eles se admiraram? Era pelo fato deles não saberem qual era o filho que ele tinha? Não. Eles se admiraram do Espírito Santo ter revelado para Simeão quem era Jesus. Você sabia que a tua vida fala muito? Você sabia disso? Talvez você se ache uma pessoa tão insignificante, mas você sabia que tem alguém que olha para você e pode estar se espelhando em você, tendo você como referencial? Você já parou para pensar que alguém estuda você nos mínimos detalhes? Seu jeito de ser, de proceder, de falar. E que alguém te admira muito? Ainda que você aí olha assim, que assim, mas eu não sou nada. Mas tem alguém que olha para você e te admira. Você sabia que aos olhos de muitos pode uma multidão olhar para você e não te dar nada, mas alguém te valoriza? Maria foi ali simplesmente fazer algo tão simples e quando chega lá depara com alguém que pega seu filho nos braços e começa a dizer coisas bonitas a respeito dele. Tem alguém essa manhã que precisa saber, você tem um valor especial. É um valor especial que talvez você não entenda aí, que muitos olhem e te notem pelo que você é, pelo que você exala. Às vezes nem parece. É uma força, é uma garra, é uma determinação que você tem. E que alguém olha assim e diz assim: mas rapaz, ainda continua lutando. Simeão viu a essência através do Espírito Santo de Deus, porque Jesus exalava isso. E com certeza que nessa manhã tem pessoas que têm exalado algo diferente, que tem sido motivo de muita gente olhar e não entender o que está acontecendo com você. Mas deixa eu te dizer, é Deus que está fazendo na sua vida, aleluia. É Deus que está fazendo isso acontecer. E muitos ainda verão coisas grandes e extraordinárias através da tua vida acontecer. E ele diz, admirados com o que ele dizia, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Minha família é meio dividida. Tem os cristãos e tem os não cristãos. E essa palavra, quando Simeão fala, ele já era profeta, né, praticamente, ele profetiza dizendo que o menino, mesmo que ia juntar, também ia separar. Mas não é Jesus que separa. Não é. Ele está dizendo, para a gente entender bastante, que a existência de Jesus ia aproximar muitos, mas também ia afastar muitos. Ele está dizendo, vai trazer paz, mas vai trazer guerra. Porque os julgos que são desiguais, eles não conseguem. Se eu perguntar nessa manhã, com a tua conversão, quantos se afastaram de você, vai ter muitos.
mesma língua. Tinha um, hoje para a glória do Senhor, ele me manda versículo, ele faz tudo. Tinha um que dizia assim, vai agora lá levar dinheiro para o pastor. Você estava com ele numa mesa de bar, deixava dinheiro lá na mesa de bar. Aí quando eu me converti, eu comecei a levar dinheiro para o pastor ladrão. E assim há outras coisinhas que a gente ouve, né? E então comecei a me afastar um pouco mais deles. Divisão. Mas não é Jesus que causa a divisão. Muita gente se engana. É a escuridão que está na mente no coração dos outros que faz com que não veja a luz que resplandece agora nas nossas vidas. E Simeão disse para Ana: e por que isso tinha que acontecer? Aí ele diz assim: para revelar os corações. Através da vida desse menino, nós vamos conhecer corações de pedra e corações de carne. Quem é de paz e quem é de guerra. Era Simeão falando que a pessoa que palavra dura para a mamãe ouvir, o mesmo que vai trazer a salvação, é o mesmo que vai também trazer guerras, divisões. E nem sempre nós estamos preparados para a separação. Mas é o próprio Senhor que diz: olha, mas quando você confia e sabe que eu sou, aleluia, aquele que reina, aquele que vive, aquele que tem o poder, você vai saber que não são todos que vão me aceitar. Porque muitos vão estar dentro da escuridão. Muitos vão estar com seus corações endurecidos, presos no pecado, presos nas delícias do mundo, e não vão querer mudar. Aí a gente vai trazer à memória a pregação de João Batista, aonde ele vem pregando um concerto, trazendo a memória para que eles revissem os caminhos, as trajetórias que estavam traçando, para que houvesse arrependimento. Quando Simeão vê isso, ele lembra logo do que ele falou. Aí quando nós chegamos em Mateus capítulo 10, Jesus agora é homem feito. Jesus agora, aleluia, já está com o seu ministério, e ele vai dizer que ele não veio trazer paz, mas que ele causaria separação. Mas a paz que Jesus fala aqui não é a paz que nós temos, porque nós temos a paz, que excede todo o entendimento. Nós temos essa paz. E ele diz assim: a paz que vos dou não é a paz que o mundo conhece. O mundo tem uma visão de paz diferente da visão de paz que Jesus tem. Deixa eu perguntar aqui: quem tem a paz que excede todo o entendimento? Ué, pouca gente aqui tem. Você tem paz? Você deita a sua cabecinha no seu travesseiro e dorme em paz, sem se preocupar. Às vezes tem uns dívidazinhas, né? Mas isso aí está no final, você vai ter que ficar, né? Deus não provém. E se a gente aprender a controlar, até as dívidas somem. Vamos aprender a administrar finanças. Tem umas que é inevitável, mas tem umas que dá para evitar. Não é verdade? Mas você não deita sua cabeça no travesseiro e dorme tranquila? Sem se preocupar que tem um inimigo que pode te pegar ali fora? Isso é ter paz. Sem disse, nem disse, sem contenda, isso é ter paz. Isso é ter paz. A paz que excede todo entendimento. É que você, por mais que esteja passando por uma situação de adversidade, alguém olha para você assim e diz assim: mas rapaz, não tem nem, às vezes não tem nem aonde dormir, nem aonde morar, mas vive esbanjando alegria, porque você tem a paz que excede todo entendimento. E sabe do Deus que você tem crido. Ainda que
que não servem. Porque os que não servem não entendem. Aí alguns já dizem que é loucura, mas não é loucura. Simeão agora, quando fala isso para Maria, ele segue e diz assim a palavra do Senhor: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. A contradição nós já falamos, e o levantamento de muitos. Passou uma reflexão. Alguns aqui, eu acredito que já nasceu em berço, mas já viveram. O que Deus já fez na tua vida? Quantos levantamentos Deus já deu a mim e a você? Já te levantou em situações de adversidade? Quantos testemunhos a gente já ouviu aqui falando, ou já ouviu em outros lugares, de pessoas que estavam prestes a tirar sua vida e de repente, do nada marcou o encontro, Jesus marca o encontro, e o que era morte vira vida. Quando estavam lá lascados, o pecado perdido, já estava, aleluia, por lá de muitos como perdido, e o Senhor foi lá, estendeu a mão, tirou do monturo de novo, Deus veste limpa nova e disse: eu transformo você em uma nova criatura. Levantou o caído, levantou o perdido, aleluia, levantou aquele que aos olhos de muitos estava morto, mas é para os que querem. Aqui está uma nação eleita por Deus porque quis, porque abriu o coração para aceitar e receber da parte do Senhor a promessa da salvação. Agora, algo de contradição. Mas no alvo de contradição, muita gente vai achar que para servir a Jesus não precisa estar dentro de uma igreja. Muita gente acredita que serve a Jesus está no mundo, e eu provo que não é assim. Porque a minha Bíblia diz que ele veio chamar os perdidos. Ele veio tirar do mundo e trazer para dentro do regaço do seu amor. Então, quando quem está no mundo acredita que está servindo a Cristo, está em contradição. Servir a Cristo é estar congregando. Servir a Cristo é confessar Ele como seu único e suficiente Salvador. Servir a Cristo é estar buscando a cada dia melhoria de vida. Isso é servir a Cristo. Acreditar que lá no mundo serve a Cristo, você está muito enganado e vai entrar em contradição. Simeão simboliza que ele estava no mundo e o Senhor chamou ele para o regaço do seu amor, mostrando a ele a salvação. Salvação só tem em Cristo Jesus. E é mais de lugar nenhum. E Cristo Jesus só se encontra aceitando e abrindo o coração para ele entrar e fazer a transformação. Para revelar os corações. Aleluia. Aí ele diz assim: para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. O Deus que esquadrinha e conhece corações. Não é eu, não é você, mas é Ele que conhece.
Já ouviram, se Deus é bom, porque existe tanta coisa que ruim na terra no mundo? Por que Ele permite tanta maldade? A gente julga, pergunta. Mas você sabe que o coração dessa criança que está ali, que é puro, mas Deus já conhece o amanhã dela? Então eu vou dizer algo para alguém que está aqui nessa manhã. Não julgue a Deus por algo que Ele não fez. Porque é Ele que sabe do amanhã. Eu já dei um testemunho aqui e vou falar novamente de uma mãe que estava com seu filho à beira da morte e ela clamou a Deus. Estava desenganada. Ela queria muito ter essa criança e quando essa criança nasceu, conviveu com essa criança. Quando foi com uns 10 a 11 anos, essa criança foi acometida de uma enfermidade para a morte. E estava desenganada, já estava tudo certo, e ela era serva do Senhor, louvava. E ela ali começou a clamar a Deus. Deus não levasse o filho dela. Porque se Deus levasse, ela deixaria de adorar o Senhor. Deus ouviu. Nunca passa ganho com Deus. Deus tirou o filho dela da situação de morte. Deu vida. Mas não queira nunca estar na pele dela. Para que aquele menino se transformou. Deus deu a vida, mas ele virou um ceifador de vidas. E aí depois ela começou a pedir a Deus o contrário, que levasse ele. Porque não aguentava mais. O que Deus fizer, aceite, porque o que Ele faz é bom, ainda que não entendamos. É Ele que sabe do amanhã. É Ele que sabe a hora de fazer e o tempo de fazer. E quando Ele faz com exatidão. Faz com perfeição. Porque Ele é Deus, conhecedor de todas as coisas. Ele diz de João: que eu faço hoje como não sabes, tu saberás amanhã. Se ela tivesse permitido Deus agir, não tivesse imposto, não que a gente não queira pedir, irmãos, é diferente. Mas o pedir da gente tem que ser dentro da vontade do Senhor. Dentro da vontade dele, não dentro da nossa. Porque nem sempre a nossa vontade é boa. Se ele tivesse levado ela, se ela tivesse permitido Deus levar o filho dela, com 11 anos, ela não ia ter mais 10 de sofrimento pela frente. Ela teria sim a lembrança, mas também teria a consolação. Porque o mesmo Deus que disse que faz aquilo, Ele sabe. Então, nessa manhã, quero que você saiba que tem um Deus fiel, que cuida, que zela, um Deus que Ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida tudo aquilo que Ele falar. E que como Simeão nós possamos permanecer diante de Deus com integridade de alma, cheios do Espírito Santo de Deus, vivendo em justiça para com Deus. Porque dentro dessas coisas nós alcançaremos a nossa salvação.
além disso. Claro e evidente. E se meu aqui está no tempo da lei, alguém pode dizer assim, mas nós vivemos no tempo da graça. Mas não esqueça que o sacrifício pela graça foi feito uma única vez. Uma única vez. E é de graça em graça que vamos alcançar a nossa salvação, com arrependimentos contínuos, com amor ao próximo. A palavra do Senhor diz que o amor ao próximo, ele excede todos os tipos de sacrifício e holocaustos. É o segundo mandamento e é o maior de todos. Ame. Seja justo. Procure andar cheio do Espírito Santo de Deus. E como é, irmã José, que eu faço para ser cheio do Espírito Santo de Deus? Pratique a palavra do Senhor. Busque, mergulhe, conhecer mais de Jesus Cristo a cada dia, lendo, praticando, se enchendo dele, aleluia, praticando os frutos. Aquele que não tem temperança passa a crer, aquele que não é justo procura andar em justiça. Mesmo peso e a mesma medida para todos, sem acepção de pessoas, aleluia.